Estamos aqui hoje para conhecer a sua impressora 3D. E eu tô junto com esse time de peso aqui para trazer até vocês várias técnicas de acabamento em impressão 3D. Tá na hora de você levar a sua impressão para o próximo nível. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do STL Cast. Eu vou começar a reavaliar meus movimentos porque eles estão sendo friamente imitados. Mas, antes da gente começar o papo, já vou apresentar meus fiéis escudeiros. Essa frase eu não vou mudar. Meus co-hosts. Bruno Boas está aqui, o maior case do empreendedorismo com produtos impressos 3D no Brasil, como a Casa Z, mas hoje, pra mim, ele é um rockstar na Stelliflix. Olha aí. Hoje deu pra ele desabrochar. Deu pra ele fazer todo aí o seu... gostei menos. Mostrar todo o seu potencial, todo o seu English nos conteúdos da Stellifix. Então, Brunão, muito obrigado mais uma vez. Lincoln Almeida, meu fiel escudeiro aqui também, agora tá do meu ladinho. Nos outros episódios estava longe de mim. O maior case do empreendedorismo com corte a laser no Brasil, e a empresa dele ainda tá nativa. Qual é a cifra? Eu gosto de falar a cifra, velho. Os caras criticaram a cifra. Só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Não, então ele deu uma inovada. Ele deu uma inovada. A Uniquebox já atuou em quantos países? Cara, a gente hoje tem 2. A gente já testou nos Estados Unidos. Pandemia fechou nosso fornecedor. Tá. Quem sabe no futuro testar de volta. Olha aí. Mas hoje meus olhos são pra Stellifix, né? Só tem olhos pra Stellifix. Você me apresenta da Uniquebox, você fala só que o Bruno tá na Stellifix. Acho que o pessoal fala, o que esse cara tá fazendo aí? Nem Não, mas imprime. não, se o Lincoln tá com um boné da parada e a galera não achar que Não, você mas tá... é do podcast, né? Não, o Lincoln hoje, co-founder, CEO da CEO da Stellifix. Stellifix. Agora me senti valorizado. Mastodonte, imortal. Como é que ele falou? A inteligência. É, a inteligência da Stellifix. Eu não falei isso. Acumulada. Agora ele recuou, né? A inteligência acumulada em Curitiba. Aí pô, beleza. E temos aqui nosso convidado, Diego, da 3D Touch. Eu até perguntei pra ele como ele gostaria, porque pra mim a 3D Touch tem várias denominações, mas ele falou distribuidor é a que mais se encaixa no que a gente atua. Antes da gente apresentar ele mais formalmente, vamos assistir a um teaser do drop recente da Stellifix aí dos Répteis. Então dê uma olhada, vocês vão poder assistir todos os modelos que foram lançados nesse drop. Editor, vem comigo, manda aí. Uma cobra segurando uma garrafa de vinho, isso só é possível na Stellifix. Esse é o drop de Répteis. Se você está precisando de suporte para o seu vinho, você acabou de arrumar 2 bem estilosos. Chame como quiser. Eu, como filho de cearense, conheço esse lagartinho aqui como calango. Se é um jacaré, um crocodilo ou um alligator, eu não sei. O que eu sei é que provavelmente a gente tem aqui a mordida mais perigosa desse drop. Para as impressões multicor afora, temos essa estátua de salamandra já com as cores separadas para você poder imprimir. O camaleão sempre é uma unanimidade entre os animais. Todo mundo acha legal. A inovação desse drop está sobre esta víbora aqui, com peças para montar, e daí você consegue fazer no tamanho que você quiser. Não sei se já te contaram, mas as cobras são surdas, então seriam ótimas companheiras para guardar seus fones de ouvido. Comente qual modelo você gostou mais e não deixe o seu like para depois. Esses foram os Répteis do Drop 72. Voltando agora depois desse drop fantástico, incrível, maravilhoso, mastodonte, super... Ele tá com mastodonte, hoje, é novo esse daí. Quando a gente viu nos dinossauros, eu vi que tem um dinossauro chamado mastodonte. Ele é fantástico, assim. E aí eu tô substituindo o fantástico por mastodonte. Entendi. Comunicador, né? E o modelo que você terá acesso destes que você acabou de assistir será a cobra porta-vinho, tá? Ou, pra galera mais English, assim como eu, né? O Snake Wine Holder. E aí você, pra fazer esse download, você vai acessar aqui na descrição, faz seu cadastro e baixa o modelo, mas válido apenas pelas primeiras 24 horas após o lançamento do podcast. E aí, como sempre a gente fala, pra você não vacilar, se você perdeu as primeiras 24 horas, primeiro de tudo, o que ele deveria ter feito, né? Antes. Eu deveria estar inscrito. Ele devia ter assinante, né? Porque ele já ia ter acesso a todos os modelos. Ele já teria acesso ao modelo, ó. Não, já não estaria nem preocupado. Então, primeiro de E tudo... tirando que agora, se ele assina um plano anual, ele ganha um curso de impressão sem medo. Então ele vai imprimir tão bem, se não melhor que o Hugo.
É isso aí. Lançou o desafio, hein? Lançou Isso é o muito desafio. importante. Então você já se inscreva no nosso canal, deixa o like. Esse episódio aqui com certeza vai ter bastante curiosidade. Eu tenho minhas curiosidades nesse episódio aqui. Mas também já assine a STL Flix. Mas se não quiser assinar, tem gente que não quer. Não, assina. Se inscreve no canal, vai ter bastante conteúdo legal. Deixa teu e-mail pra você ser avisado do próximo episódio, não perder o arquivo grátis. E assina também. Assinar é melhor. Cara, Tem muito mais coisa. Se você quiser fazer o download do modelo gratuito, faz. Mas, se você assinar, o modelo já vai estar tudo disponível lá. Fechou? Bora começar o nosso episódio. Diego, um prazer estar te recebendo aqui. Seja muito bem-vindo, tá? Não sei se é uma situação desconfortável para você, espero que não, tá? Não, mas gostaria que você contasse um pouco aí da sua trajetória. Essas propagandas uma atrás da outra. Também, né? Não, o podcast ficou meio spam, né? Ficou meio... Shop aqui. Faz parte, né? A galera vai ter que assistir o episódio na caixa de spam do e-mail. Mas então, Diegão, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que entrou esse negócio de impressão 3D aí na sua jornada, como é que é? Conta pra gente. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar participando aí junto com vocês aí, né? E estar com pessoas de referência nesse segmento, né? Isso é extremamente importante e também estar trocando essas experiências junto com vocês. Pô, legal. Cara, minha história é 3D Touch ou 3D Touch? A gente escuta de tudo no mercado, o que vocês falam? 3D Touch, né? Tem que ser americanizado. 3D Touch é o mais voltado aqui no Brasil, mas já escutei de tudo. 3D Touch, 3D... Né? 3D Touch, 3D Mas a referência que a gente tem é aquela... Quando você estava no telefone ali, é 3D Touch, de toque na tela. Pronto, aí a pessoa já sabe como que descreve ali e se referencia. Bom, eu ando acompanhando, né, o trabalho de vocês e eu achei muito legal o comparativo, trazer esse comparativo, que as histórias nesse mercado, né, dos empreendedores nesse mercado, elas se concatenam, elas são muito iguais, né? Ela tem um histórico muito parecido. Até me identifiquei com algumas pessoas que passaram por aqui e eu acho muito fantástica essa iniciativa de vocês. A minha história não é muito diferente, né? Eu sou da área de técnica, né? Fiz curso técnico, né? Eletrônica, mecatrônica, entrei na engenharia e venho da indústria também, né? Então, trabalhei muito na parte de manutenção de máquinas, né? Em várias indústrias aqui, sou de Curitiba, natural de Curitiba. E aí, tive muitas experiências nesse segmento. E nessas experiências houve muita necessidade de estar... desenvolvendo algumas soluções, empregando algo na fábrica mesmo, no dia a dia. E com base nisso, eu acabei me deparando com a impressão 3D quando acabou caindo a patente, né? Saiu a patente da impressão 3D no mundo, essa notícia acabou correndo e isso me fascinou, né? Olha aí. E com base, né, nisso... Eu não tinha condição, acho que ninguém tinha condição naquela época de comprar uma impressora 3D, que era algo extremamente caro. Veio aquele universo do mundo maker, né? Então, eu sou da época dos fóruns ainda, né? Que a gente entrava nos fóruns para trocar informação, pegar um código aqui e tentar modificar para fazer a minha melhoria e depois eu disponibilizar e ter essa interação. Nem tinha o WhatsApp ainda nessa época, né? Ainda era algo muito embrionário, então... trocava muita informação ali desse segmento por fórum, né? Então, a comunidade maker era muito forte nesse sentido. Os rubistas, né? Trocavam informações ali por esses meios. Na faculdade, você tinha um grupinho que gostava daquele determinado segmento que também trocava informação sobre aquilo e eu vim disso, né? A minha história na impressão 3D, ela nasce quando eu saio da indústria de um emprego formal e eu entro para fazer um estágio na Volvo, né? A Volvo, todo mundo conhece que em Curitiba é uma montadora de referência, todo mundo que é da indústria almeja trabalhar ali, né? Na Volvo. Eles pagam bem. Exato. E aí acabei caindo lá na Volvo, troquei o emprego por um estágio e aí resolvi, nesse período eu estava na engenharia e na engenharia você tem que fazer alguns projetos, né? De faculdade, etc. Sim. E eu queria fazer aqueles projetos, mas eu não queria aquela coisa... gambiarrenta, né? A palavra certa é aquele troço emendado, etc. Não queria fazer engenharia, então. Não, mas não algo, não aquela coisa emendada e tal, né? Uma usinagem que você não tinha conhecimento, enfim.
E a impressão 3D ela vem pra facilitar isso. Não, Ela o vem pra gambiarrenta, pra mim, foi uma facilitar- excelente definição, cara. Acaba com a minha profissão. Não, mas o gambiarrenta é muito bom. Tem muita coisa Tem gambiarrenta, muita cara. coisa Vai ver gambiarrenta quanta nesse gambiarra é mercado. feita com a impressão 3D. Exatamente, é uma ferramenta, é uma... Gambiarra é uma solução Eu técnica. queria sair da, eu queria É. sair da solução gambiarrenta, mas eu não tinha noção ainda do quão gambiarrento é a impressão 3D, porque você usa aquilo para fazer muita coisa, né? E aí... É um gambiarra enabler. Exato. É mais profissional, digamos assim, né? E aí, naquela época, a gente, se você analisar, não tinha fabricantes de renome. Fabricantes de renome era a MakerBot ainda, Stratasys, e estava começando a surgir a onda chinesa, né? Então, a NET foi uma das primeiras que entrou no mercado, que nunca teve uma NET A8, né? Mas não tinha Cleaver ainda, Metamáquina. Esses caras ainda não estavam Tava embrionários ali, tava começando, né, 2012, 13, que foi bem nesse ano, ainda tava começando a nascer esse movimento aqui no Brasil, do pessoal que importava os kits de eletrônica, por exemplo, né, trazia lá, eu sou dessa época, trazia Arduino, ramps, drive, e daí montava ali, programava uma rap, por exemplo, né, e aí é onde surge a Metamáquina e surgem outras empresas aí no mercado. Eu ainda trabalhava na indústria, nesse período, então isso era eu montei a impressora por uma necessidade minha, né? Então montei a minha primeira máquina como estagiário, eu levei 8 meses porque eu não tinha recursos financeiros, também não veio de uma família que tem recursos financeiros, então cada mês eu ia lá e comprava uma peça, né? Importava kit motor, depois importei lá a kit eletrônica, Arduino e ramps e drives, depois fui pensar na estrutura mecânica, etc. E aí, levei 8 meses para montar essa primeira máquina, né? Quando termina essa primeira máquina, eu nunca esqueço disso. É um ponto que marcou minha vida, né? A família sempre está presente na minha história, né? E aí terminei de montar o kit da máquina, não tinha recurso para comprar filamento, eu recorro à minha avó lá. Falei, vó, eu terminei a máquina, eu preciso ver isso aqui rodar, eu preciso ver isso daqui funcionar. Então, me ajuda, né? Me empresta esse dinheiro para me acelerar esse processo, então... Compra os primeiros kits de filamento. Como que era esse mercado nessa época? Os filamentos eram importados, não tinha fabricante nacional, né? Então, você fazia lá no fórum, juntava com 2, 3 lá, um importava o filamento, cada um pegava a sua parte e a vida que seguia. E a minha primeira impressora, eu consegui montar o kit, mas ela não tinha extrusor ainda, né? E aí, como que eu fiz, né? Não sei se é inteira extrusora. Só não tinha extrusor, a impressora. Que era o principal de tudo. Tinha uma não mesa, tinha. uns pedaços de metal pra cima. ali, onde deveria estar a extrusora. Suporte A filamento. decoração tava ótima, né? Exatamente. Tava rodando ali. Já era uma Direct ou já era uma Bolden? Não, então, tinha não era o nada, motor não de tinha. extrusão, né? O Hot End, ela tinha. Não era nada, não tinha extrusora. E ela tinha um Hot End, né? E tudo, mas um conjunto de tração de extrusão ela não tinha. Sim. E aí, eu pra fazer aquilo funcionar, com o filamento na mão, eu falei, não, eu preciso fazer isso aqui, rodar. O que eu fiz? Eu fiquei, acho que umas 5 horas empurrando o filamento. Sério? lá, Não com a brinca mão. não, cara. Não É brinca. sério, é Não, sério, sério. Que isso. Pra O cara fazer a fez primeira extrusão extrusora. à vontade, Essa é a à vontade vontade, E isso você vê que é a característica de todo mundo nesse mercado, né? Eu acho que pra estar nesse mercado tem que ter essa força de vontade. Esse cara que mastiga vidro, E aí né, a primeira velho? extrusora saiu, né? Saiu um lixo, né? Nossa, Mas velho. ela serviu como base pra montar a segunda. Fez né? um montinho de bosta de plástico. Não, ela saiu, assim. Tanto que Olha só que eu imprimi. Já fez um cubinho de calibragem, talvez? Não, nem isso. Eu fui direto pra extrusora porque eu precisava dela depois pra daí montar ela na máquina e poder fazer funcionar. E aí imprimir Você imprimiu a extrusora. Exato, né? Porque Você tinha o naquela motor época de era passo, muito- mas você não tinha o que. agora aquela que eu parte da entendi. extrusão, Não, e o cara né? falou que é um que mudou a vida dele, que marcou, e os caras aloprando ali. Vamos parar aí, rapaziada. Estamos tentando tergiversar Não, como foi esse exato. momento. Né? E aí foi muito fantástico esse foi um divisor de água também. Legal. Mas aí, beleza, né? Consegui montar a primeira máquina, consegui fazer minhas primeiras impressões, calibrar, entender de material. O fatiador ainda era da Happy ainda. né? O Você usava slicer, o não era? Slicer, exatamente. Você usava o slicer e aí dentro do slicer tinha os fatiadores, né? Lá dentro. E aí eu aprendi a essência mesmo. E já não tinha o tinha ali. Thingiverse? Aí já tinha, mas não era uma comunidade ainda ampla, né? O Thingiverse,
ele se populariza na entrada da MakerBot e referente quando Sim. eles investem para ampliar. Foi bem nesse momento, assim, do Thingiverse, né? Então, as primeiras peças que eu imprimi, eu modelei, né, no SolidWorks lá. Tinha essa dentro, vantagem, né? Já era E genial. aí, eu fiz as minhas primeiras peças por ali, logo veio o adendo ali do Thingiverse, você podia fazer download e popularizou ali a impressão 3D nesse sentido. E feita a minha primeira máquina, né? Então, aquilo era vamos dizer assim, quando você faz aquele primeiro projeto de faculdade que você põe debaixo do braço, se torna teu filho, né? Sim. Então, sem nenhum intuito comercial até aquele momento. Era usual mesmo, trabalhava na indústria, fiz algumas coisas para a empresa que eu trabalhava e fiz muito projeto para a faculdade, levei aquilo para a faculdade e é onde surge a necessidade, faz uma para mim, né? Conseguiu fazer uma máquina, monta uma para mim. E eu sem recurso, falei, não, tranquilo, monta uma máquina, mas eu preciso do recurso pra, né, Quer contar com meus ou sem direitos. extrusora? Não, é pior. Daqui 8 meses eu te entrego. Exato. Prazo de entrega, 8 meses. Não, Sem aí nesse- extrusora. né? 8 meses e 2 dias com extrusora. 8 meses sem extrusora. Aí, mas daí nesse caso eu pedi o recurso antecipado para importar Pra todas as pegar peças. todas as peças de uma de uma vez, vez só e tal. Já tinha, daí começou a ter um movimento muito forte também de e-commerce do Brasil, ter as peças, conseguir comprar legal. isso no Mercado Livre, né? Antes não tinha. Comprar um cartucho aquecedor, por exemplo, um drive para impressora, você não encontrava isso, né? Isso que ano que é? 12, 13, né? Foi bem nessa época ali, 2013 que eu consolidei. Então, praticamente final de 12, começo de 13 foi o período de eu montar a primeira máquina. Daí, final de 13 foi onde começa tudo, né? E aí eu montei algumas máquinas para alguns conhecidos, professor de faculdade, amigo, que queriam ter uma impressora 3D, porque naquela época ainda não tinha um movimento de uma empresa consolidada no Brasil ou algo nesse sentido, né? E foi onde eu começo a girar. Aquilo ficou interessante, né? Mas aonde que nasce aí a 3D Touch, né? Isso tudo CPF, não tinha empresa, não tinha nada, né? Então, acho que todo mundo começa assim, né? Sim, sim. Ou teve um amigo meu que viu esse meu movimento, né? O Matheus, né? Eu agradeço muito o Matheus porque foi ele que me deu o gatilho. Só que o Matheus, ele era da área de... na parte de Google, né? Ele trabalha na parte de marketing, assim, de estruturação de empresa mesmo, né? Sim. E aí o Matheus me mandou uma mensagem, Diego, quantas máquinas você consegue montar aí pra vender por mês? E como assim, né, cara? Tipo, eu naquela época eu montava uma no máximo por mês, 0,6. né? Uma, no máximo eu levava um mês e meio ali pra montar uma máquina. Eu falei, não, Matheus, eu tenho que estudar ali, eu não tenho recurso, montaria uma máquina por mês tranquilo. Daí ele vem aqui que nós vamos conversar. E aí foi onde ele abriu minha cabeça, assim, né? Porque eu tava muito mergulhado na área técnica, né? Mergulhava em fazer o equipamento. E ele me trouxe ali dados, por exemplo, do Google daquela época. Tipo, quantas pessoas pesquisavam por impressão 3D, por impressora 3D. E eram números já representativos naquela época. Já tinha uma busca aqui no Brasil por isso. E aí foi onde falou, não, cara, você precisa estruturar a tua empresa, você precisa montar o teu negócio, esse mercado aqui é interessante, vamos montar o teu site, vamos fazer isso daqui acontecer. É aí que nasce a 3D Touch, né? Então, porém, eu ainda estava na indústria. Nesse momento, eu já tinha saído da Volvo e tinha entrado numa outra indústria alemã, já voltado para sair de estágio para um cargo efetivo mesmo, né? Que tivesse uma remuneração. E aí você montava as máquinas de noite em casa, assim. Exato. Então, eu estudava, fazia a montagem das impressoras e também trabalhava, né? E aí foi onde eu começo a criar a identidade da marca, né? O nome 3D Touch, a criar o que é a empresa mesmo, né? A gente começou a estruturar onde nasceu, então, o plano de marketing, onde nasce o primeiro site, onde nasce aonde que a gente atuar, né? Então, naquela época já tinha uma representatividade, você já começava a ver algumas impressoras já no Mercado Livre, sendo comercializadas. Mas aí foi minha mudança de chave, onde eu entendi que não adiantava eu ficar esforçando, gastando minha energia montando máquina. Eu tinha que ter uma empresa de referência. Você comprava peças independentes e montava uma máquina quase tua. Exatamente. Não era uma marca. Não era uma marca, era uma máquina minha mesmo. Então, peguei, por exemplo, o projeto da Graber 3 na época, que era um corte de acrílico, fiz as alterações que eu achava necessária, estruturar mecânica, mandava cortar o acrílico aqui em Curitiba. Daí trazia motor, trazia o Arduino, Você fez várias impressoras, então. Fiz. Naquele ano, assim,
No primeiro ano, acho que eu vendi 10, 15 máquinas, não foi isso. Sim. Mais do que isso, não foi. E aí foi onde eu entendi que não adiantava eu ficar gastando energia naquilo, porque eu também não tinha mão de obra, eu não ia ser um caminho longo, né? Aham. Era um caminho certo, mas ia ser um caminho longo. E foi aí que a gente busca umas empresas de referência. Então, aí eu testei algumas empresas, eu trouxe algumas na net, a gente não fiquei satisfeito com o resultado. Como eu venho da área de manutenção, eu não queria algo que me desse problema, que me desse manutenção, que eu tivesse que dar suporte ali para o cliente depois. Aí a gente testou Zone Star na época, testou Flying Beer, testou algumas marcas e a tinha- Creality ainda não existia. Ela É, tava imagino. engatinhando, Mas porque ela nasce em 2015. A Flying Beer já tinha, então? Já tinha. Eu achando que é a Flying Beer uma é máquina... antiga. Caramba, conheço. Ela é de 2013, 14. Interessante. Mas no Brasil já estavam disponíveis essas marcas aí? Ou Não. chegavam num preço exorbitante? Assim? Ela chegava num preço caro, porque eles estavam vendendo para um preço de cliente final lá no mercado da China, né? Então ela tinha um preço caro nessa época ainda. Né? Aham. E aí nasce também minha primeira sociedade, porque eu não saio da indústria, eu continuo tocando isso como meu plano B, né? Eu continuo na indústria tendo esse negócio como meu plano B. Então nasce minha primeira sociedade e nasce também meu primeiro funcionário, que é meu irmão, que trabalha comigo até hoje, inclusive, legal. né? Então, onde a gente começa a trazer as primeiras máquinas, né? Nessa época eu tinha o Rafael, meu irmão, acho que ele tinha 13, 14 anos. Então eu orientei ele como é que montava. 14, ele vamos falar. 14. Por aí. Eu orientei ele como fazer as montagens, depois eu checava o que ele fez, fazia todos os testes antes de entregar uma máquina para um cliente, né? E aí vem a primeira sociedade, por quê? Porque nesse caminhar, a importação é uma barreira para todo mundo, né, no Brasil, né? Então, eu também não tinha essa noção. Tinha noção de importação porque eu trabalhava na indústria e entendia como funcionava o processo, que era moroso, etc., que demorava. Mas esse processo de importação, como eu estava fazendo muita coisa na pessoa física, acendeu aquele alerta na receita, né? Então eu tive um problema no meu CPF naquele período e eu perdi uma carga bem considerável, assim, de importação de Na importação, impressora, isso. de peças e tudo mais. E aí foi quando eu falei, não, eu tenho que me profissionalizar. E aí... Você conseguiu recuperar isso aí ou foi perdido? Não, perdi. Deve ter sido um baque também, Foi um né? baque. Foi um choque, assim. Não, mas foi um financeiro divisor mesmo, também, né? financeiro. Foi, tipo, praticamente o meu recurso que eu tinha naquele Pois é. período, né? E aí foi onde eu entendi, não, eu tenho que me profissionalizar como empresa para realmente fazer com que esse negócio se torne escalável, assim, né? E aí foi onde nasce a minha primeira sociedade, né? Essa sociedade nasce de uma pessoa que trabalhava comigo na indústria, que enxergou o movimento que eu estava fazendo, viu que era interessante. Por mais que eu tomei esse baque, eu ainda tinha uma reserva. Então, essa reserva eu ia restartar esse processo. Então, eu juntei com essa pessoa a minha reserva com a reserva dele e nós startamos o negócio novamente, né? Então, e aí abre a empresa, vamos estudar de importação, vamos entender como é que funciona o processo para que a gente se torne escalonável e aí profissionalizar toda a operação. Nasce, então, essa primeira sociedade e aí nasce também a Creality nesse percurso aí, né? A gente foi os primeiros a trazer Creality para o Brasil. A Creality estava começando a nascer. Até falo, ninguém conheceu, acho que a Ender 4. A gente vendeu muito Ender 4. Eu nunca vi uma Ender 4. Depois pesquise por Ender 4 e a gente vendeu, praticamente a gente trouxe muito Ender 4 para aquele momento. Aquela Ender 2 que tem um bracinho suspenso, vocês traziam também? Também, também, tinha a Bicu também, que estava nascendo nessa época, sim. que também era de um bracinho, era 3 eixos. Mas a Ender é pós-CR10, não é? Ela é antes, né? A Ender 4 é antes. Ah, é? Ela nasce antes. E daí a Ender 3 é que já é a otimização do processo do projeto da CR10. Exatamente, vem CR10 e depois vem Ender 3. Aham. É mais ou menos a linha cronológica dos Você sabe qual equipamentos. que é a origem da Creality? A chinesa, né? Não, mas... Como que surgiu lá na historinha, China? assim? História deles. Não. Mas isso aí acho que é bem tranquilo de vocês trazerem o pessoal aqui. Hoje fiquei tem curioso, o Jimmy no né? Brasil aqui, que é da Creality, né? Sim. Tem gente aqui que dá pra... Acho que seria bem legal de trazer essa Se a escola. gente chamar, já estuda em qualquer história dos fundadores. Boa. Pra Legal, contar pra a nós. DJI eu não... A Creality eu não... A DJI eu tenho conhecimento porque... Tô mais agora recente, mas a Creality eu nunca estudei essa história. Eu sempre tive presente nesse meu caminhar com a Creality, né? A Creality faz parte É porque da a minha Creality essência, surgiu né? meio do... Ela surgiu do meio nada do pra nada, gente, né, que não pra sabe. gente que não sabe aqui.
Porque ela entra, na verdade, mas ela entra com uma linha de produto excelente na época, né? Sim. Popularizando, né? Deixando baixo custo para popularizar a impressão 3D e ganhar no volume. Esse foi o objetivo. Não, e aí principal, do né? nada, né, no mercado, você tinha a opção de comprar uma Grabber nacional. Exato. E Que, cara, era muito difícil de você imprimir com ela. Ou uma impressora Creality que, tipo, já vinha pré-montada, já era muito mais confiável. Tinha esses problemas. Você pega a Ender 4, cara, já tinha nivelamento automático. Eu já tinha que programar G29 lá na Ender 4, tá? Naquela época. Aham. Tudo bem que era um sensor indutivo ridículo, que se você colocasse um sensor PEI, indutivo. qualquer coisa em cima da mesa já não funcionava. A própria fita crepe, na época que a gente usava, ou a Capton, enfim, cada um optava por um meio, já não lia mais a mesa, né? Porque era um sensor ruim, mas já tinha nivelamento automático nessa Aham, época, né? sim. Então, já era algo tangível para esse momento, né? As chinesas, elas realmente revolucionaram o mercado do Brasil, assim. E não desmerecendo, porque os nacionais fizeram um trabalho fantástico. Pô, fantástico, abrindo o mercado. Excelente o trabalho que os nacionais fizeram, mas o chinês, ele veio... E aí, O não chinês fazia ganhou o mundo, sentido. não foi Não Brasil, fazia, né? Ele ganhou não muito. fazia sentido eu ir para a linha de raciocínio. Nesse momento, eu ainda fabricava algumas máquinas, mas o forte era importação, era máquina importada. E você já tinha largado seu emprego ou ainda? Ainda não. Ainda estava seguindo pelas duas linhas de raciocínio, Olha aí. mas estava mais tendendo para o plano B. Não dormia muito nessa Não época. dormia, Não não. deve. Eu nunca dormi Devia muito, dormir né? nada. Ah, o inquieto, né? E aí, mas aí acabou seguindo por... não fazia sentido eu ter a fabricação. Não tinha mais sentido ter todo aquele trabalho e a gente focou mais na importação. E aí, nesse movimento, a gente enxerga, olhando a história até da empresa, da 3D Touch, esse movimento ele também aconteceu com a máquina de resina, né? Aham. A gente olha a máquina de resina, era a Formlabs, dominava o mercado. Formlabs Super naquela cara. época, extremamente caro. O preço de uma Formlabs Não, eu você lembro trazia quando 20 máquinas. quando saiu o Kickstarter da Formlabs, cara. Falei, meu Deus do céu, isso aqui é impressionante. Daí a máquina custava, não lembro, acho que era $4.000, né? Era bem caro. 4.999. Para não Lá dizer que era fora, 5 mil, né? A estratégia é muito... É bem legal o filme da Netflix por cima, né? O esse... É, bem massa o Print the muito Legend, massa né? esse Que o Print the Legend meio que acaba nesse momento aí da história, né? Exato. Ele aham. avança um pouco. Tipo, de outras empresas já. Mas é que eu queria ver um Print the Legend Dois, contando né? a história da Creality. É. Também. Tá na hora de também. sair um Que Print não the fala Legend nada 2. lá, né? Porque o Print the Legend meio que É que ficou Focou na na história da americana, né? MakerBot. Da lá. MakerBot. Não, ele ficou nos Estados Da Unidos, Fórmula. né? E aí a MakerBot é comprada e mata essa linha de produto, né? Que depois a China vem e domina. Então, tipo, ficou faltando esse pedaço. Meu Deus. Faz parte. Foi mal. Não, tranquilo. E aí acontece um movimento muito parecido com as máquinas de resina, assim, tipo, começa a aparecer alguns fabricantes chineses também, né, como por exemplo o Wanhao, tentando popularizar esse Teve a meio foto também. na N-Cube, que eu lembro no comecinho, aquela com a Isso. cabine fechadinha. Também teve a Anycube, que também desenvolveu esse mercado. Mas eu entendi que esse mercado, essas máquinas, elas demoraram para vir para o Brasil, demoraram muito, assim. E aí, também pelo custo, porque o custo de uma máquina de resina era 10 o custo Cara, de uma e é muito máquina engraçado, de porque filamento. parece que a gente tá falando da pré-história, a gente tá falando de 2015, né? Exato. É. Foi muito Pré-história. rápido. É muito pouco Pra tempo, impressão cara. É 3D. muito pouco É tempo. muito pouco é tempo, muito pouco tempo. Falando aí de quase 8, 10 anos, né? Parece que a gente tá Uma falando do história- Chevette, do Fiat 147. Mas uma coisa que eu tava pensando enquanto tava te ouvindo, que a gente, enfim, já conversou com umas pessoas e que traçaram uma história, né? Que, cara, não é rápido e não é fácil, né? Tipo, todo mundo começou há vários anos atrás, soou muito, quebrou muita cabeça. Né? Exato. Aí Não é... difícil chegar alguém, comecei o negócio esse ano aqui. E é muita persistência, né? É muita persistência. Tem que ser persistente mesmo, né? Em todos os sentidos, assim. E aí, quando tem esse movimento chinês das máquinas de resina, eu vi essa oportunidade desse mercado também, né? Uhum. E, na verdade, fiquei fascinado. Acho que todo mundo fica fascinado quando o cara entra na impressão 3D, imprime filamento, depois ele olha a resina e acho que a cabeça faz assim... Né? É. Acho que é impressionante essa revolução que Mágica acontece. nível 2. Aham, exato. E aí, só que o que me fascinou na resina porque você já viu um apelo muito forte, Formlabs, por exemplo, no setor médico, hospitalar, odontológico, né? E o que me fascinou foi esse mercado. Foi o mercado odontológico. Era esse mercado.
E já explico por quê. E aí, a gente... eu olhei esse mercado, olhei o movimento chinês, mas eu vi que não fazia sentido a Wanhao, a Anycubic, porque se você pesquisasse nos fóruns, pesquisasse lá fora, nessa época ainda era muito forte essa questão, tinha muito problema. Resina que não funcionava, enfim, tinha muito problema. E aí eu trouxe a primeira Wanhao, vi que não prestava, trouxe a primeira Anycubic, vi que ia ter problema também. Só que aí eu usei aquilo para entender a máquina, entender o que eu poderia alterar naquilo para que eu pudesse vender aquilo e não tivesse problema. Uhum. E fui atrás de um fabricante chinês para fazer a máquina que atendesse a minha Uma necessidade. OEM, assim. Uma OEM, exato. Aham. Foi aí que eu me deparo com Soyo, eu não vou saber pronunciar em chinês o nome da empresa. E aí foi onde eu fiz alguma solicitação para ele, eu preciso de uma máquina que tivesse LCD assim, tivesse a placa assim, que eu pudesse fazer um nível de programação, porque nas máquinas de resina, se você olhar o histórico delas, você não tem acesso a isso, você não pode programar, você não pode fazer intervenção nenhuma, ela já vem meio que uma caixinha fechada, né? A plaquinha da Cheeto lá já vem, Exato, não faz nada nela. não faz nada nela, não tem como intervir nem nada, então eu queria algo que eu pudesse É que o ter filamento esse nível. ele pega muita referência do Arduino, né, cara? Exato, E o Arduino na é verdade- open source pra caramba e a Cheeto não é. Não, na verdade, o filamento, se eu parar pra analisar, ele vem do CNC, né? Ele vem do desde as rampzinho essências. lá, Quando código e já Exato. era. Quando eu trabalhava na Volvo, lá atrás, eu trabalhava na fábrica de motor, na Powertrain, na linha de usinagem de bloco do motor. Então, eu tinha já essa essência da programação do CNC. Então, tipo, não tive dificuldade nenhuma de programar no filamento nesse sentido, naquele período. Hoje mudou bastante, né? Mas naquele período. E aí eu entendi que a linha de resina ia ser nesse sentido. Eu trouxe as primeiras máquinas. Eu me deparei com o primeiro problema, não tinha resina. O filamento já tinha no Brasil, já tinha as empresas nacionais, já estava nascendo um movimento bem forte no filamento no Brasil. Apesar de a gente importar filamento, né, para atender o mercado, mas já tinha um movimento nacional, o filamento não faltava, mas resina, até mesmo para você importar, é difícil, porque você tinha que colocar pré-ordem, ele tinha que produzir a resina lá para depois ele mandar para você aqui no Brasil. E, por coincidência, destino de mercado, eu me deparo também no mercado nacional. O primeiro fabricante de resina foi a Iller, né, voltado para o segmento dental. E já era a minha intenção. Eu já estava anunciando que a gente ia atuar nesse segmento do dental e buscando referências nesse segmento de dental. Eles são de Curitiba, a Iller? A Iller, ela tem uma sede em Curitiba, Acho que de eu tinha marketing, visto etc. Mas a fábrica ficava em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Entendi. Hoje, eu não sei como é que tá hoje, tá? Mas Não, é que eu lembro deles terem em Curitiba, acho que é isso que você falou. Não sei se já tá em Curitiba, porque depois, hoje a Iller foi comprada pela Strauma, que é um grupo odontológico gigantesco, Sei. etc. Que é aqui de Curitiba também. Então, Entendi. só que eu não sei se eles puxaram a fábrica de Pelotas pra cá. Enfim. Acho que o plano deles, eu não sei se concretizou. Legal. E aí o representante da Iller, junto com o do marketing, foi até a minha empresa, eu já tinha as máquinas de resina, já fazia as primeiras impressões, já estava desenvolvendo aqui no mercado, já tinha vendido para o primeiro dentista também, que estava anunciando esse trabalho, etc. E querendo desenvolver a resina. E aí a gente também participou desse caminhar, né? Do P&D, do desenvolvimento, testar a resina, imprimir, ver se funcionava, depois testar dimensional, fazer teste de resina biocompatível, participar de homologação de Anvisa, etc. A gente teve toda essa participação. E eu também tenho meu primeiro rompimento de sociedade. Qual que é a utilidade da impressão de resina para odontologia? Para a odontologia, ela é fantástica. Por quê? A impressão de resina, hoje, você consegue utilizar ela no meio odontológico para confecção de próteses odontológicas. Como que é feita a prótese no método convencional? Vamos separar de método convencional para o método 3D, né? Vamos criar essa linha de divisão. No método convencional, o protético ele faz o curso, estuda durante 2 anos um técnico de prótese, sai do curso de técnico de prótese e aí ele vai esculpir a prótese de forma manual. Vai realmente esculpir esse dente. Mas com base... para implante? Para quê? Para reabilitação protética. Vamos supor, você quebrou seu dente. Então, ele vai ser feito lá. Ou então, você teve um processo de reabilitação. Teve cárie e teve que fazer uma coroa no dente, né? Então, essa coroa ela é feita de forma manual no método convencional. Então, como que é esse método manual? Ele esculpe em cera em cima de um modelo que foi tirado da sua boca pelo silicone, né? Pelo material de moldagem, Molde aparelho, silicone, assim, né? exato. Esse molde vai dar origem ao modelo de gesso. Esse modelo de gesso ele vai vir esculpir o dente conforme a anatomia. Isso de forma manual.
Parece Pô, trabalhoso mesmo. É bem trabalhoso, A nossa, artístico. a nossa é artista extremamente 3D lá artístico. começou nesse mercado. Ela fazia isso antes de pintar Tá. pra Steliflix, a Thay. Então, ele é extremamente artístico. E aí, o adendo da impressão 3D, ele vem para isso. Você tira um trabalho manual e passa a ser digital. Como que ele funciona? E aí tem vários caminhos, né? Um caminho, esse mesmo molde de gesso, tirou o alginato, o silicone, vazou o gesso, gerou um modelo de gesso da sua boca. Ele é digitalizado por um scanner. E aí a gente teve, com a dentro da impressão 3D, eu tive que desenvolver um scanner também voltado para digitalização de modelos odontológicos, né? E daí vem a Up 3D nesse caminho também, né? Que é uma empresa que a gente distribui aqui no Brasil. Daí você digitaliza aquele modelo de gesso, com essa digitalização você vai levar para um software que é um CAD odontológico, né? Como se fosse o SolidWorks, o AutoCAD nosso de engenharia, de técnico, ele é um CAD odontológico. E aí, o que ele tem nesse CAD? Ele tem a anatomia dentária de vários artistas do mundo, né? Porque eles tratam o protético como artista. Ele é uma profissão artística no mundo mesmo, né? Além de técnica, ela também tem esse lado artístico. E aí, esse CAD é específico para gerar o modelo 3D da prótese odontológica, né? Do dente, do elemento, né? Chamado elemento. E aí, com isso, para que serve a impressão 3D? Para você imprimir aquilo. Então, aquilo que você digitalizou, transformou num modelo digital, você vai usar a impressão para imprimir. E antes, como que era feito antes? Você vai imprimir a boca? Não, o elemento, o dente. E o que você faz? Porque não é Então, essa impressão que vai pra esse boca. Né? dente, aí tem vários caminhos. Hoje você pode imprimir numa resina de provisório, biocompatível, que vai para sua boca, temporariamente até fazer a cerâmica. Uhum. Ou então você vai imprimir em cera, e essa cera vai dar origem a um modelo de fundição, e aí vai ser injetada a cerâmica para fazer o elemento final para ir na boca, né? Entendi. Então, de forma bem simples e resumida. Que Tem doideira, muita não sabia coisa que dá nesse pra imprimir e pra percurso. botar direto mesmo como provisório. Exato. Então, hoje, se você olhar, tem resinas para impressão 3D com carga de cerâmica. Você já imprime o dente final para ir na boca do Que paciente legal. hoje. Isso é recente, Essa é tem uma um ano para cá. impressora específica pra isso. Não, impressora convencional. Claro que uma Uma máquina... N-Cubic, normal. Não, então uma máquina LCD, né? Aí vamos separar as categorias de impressora de resina, LCD, DLP e SLA, né? Sim. São as três tecnologias bem conhecidas no segmento. Sim. Uma máquina LCD, ela não vai ter a capacidade de imprimir uma resina dessa. Por quê? Porque uma resina dessa, ela tem a carga de cerâmica, ela precisa de uma fonte ultravioleta muito forte para isso. Então tem que ser necessariamente uma DLP ou uma SLA para fazer isso. Mas já tem Talvez bastante já DLP tem- acessível, né? Então, talvez hoje a LCD evolui muito também, né? Vamos falar bem a verdade, tem muito fabricante de LCD. Ah, tá chegando mais excelentes. potentes, mas Exato. ainda é a reflexão ainda, né? Ainda é reflexão, Aí então não vai direto a luz, né? ainda tem um caminhar aí pro LCD para chegar nesse nível, mas tem muita resina, tem muito fabricante renomado de resina para esse tipo de aplicação, né? E eu me encantei por esse mercado. Por que eu me encantei por esse mercado? Por o meu histórico. Eu tenho lábio leporino, né? Eu nasci com a fissura lábio-palatal. Eu fiz várias cirurgias no decorrer da minha vida para fazer a correção desse lábio leporino. Passei por diversos procedimentos odontológicos. Então, quando eu vi... quando eu fiz uma cirurgia, na verdade, que é a ortognática, que eu vi a união que existe entre a medicina, entre a odontologia e a engenharia, é muito fantástico você entender essa união, sabe? E aí eu vi que não tinha muito interação entre esses mercados. Não tinha quem desenvolvesse a impressora junto com a resina para entregar a solução completa para um dentista. Tava cada um pra um focado na sua protético. frente. Tava cada um na sua frente. E aí eu tive essa missão de fazer isso. Eu fui buscar desenvolver a solução para entregar para um protético a solução final. Ó, você vai ter essa máquina com essa resina, vai imprimir esse elemento e vai dar segmento na confecção da outra prótese. O dentista, você vai ter essa impressora E você com essa vendia o resina. conjunto pra ele? Ou Vendia a você solução. Você executava o serviço pra ele? Não, vendia a máquina, a solução para ele Máquina executar e o trabalho. processo. Porque não dá para você executar isso porque esse conhecimento está na formação dele, né? Então, para eu fazer isso, eu teria que ser um dentista, teria que ter a formação acadêmica de dentista, né? Ou afins, né? Então, desenvolvi aquela solução para entregar isso para o dentista, né? O dentista, você vai ter essa máquina com essa resina para imprimir o guia cirúrgico e fazer uma ortognática, por exemplo, fazer uma cirurgia de implante, fazer essa solução para ele, né? E aí, o que acontece nesse percurso, né? Voltando para a história
do Diego, no caso, e do Diego como empresa também, né? Aham. Nesse caminhar, quando eu começo a explorar a odontologia, naquele momento meu sócio não tinha essa visão, ele queria focar no segmento de impressora de filamento. E aí onde a gente se separa e cada um segue seu caminho de forma bem saudável, bem tranquilo, para ele explorar o mercado de filamento e eu ir para o mercado de filamento mais resina e explorar o mercado de impressoras voltado para esse segmento odontológico. E aí também acontece um momento que eu saio do meu emprego, né? Nossa, tudo isso você fez ainda O empregado. cara, isso que eu tô achando. Aí Quantas onde eu horas falo tem assim, teu eu dia? não quero mais trabalhar na indústria e eu vou focar aqui Na indústria. na indústria odontológica, na indústria de impressão 3D. E aí vem, né, minha primeira sócia, que é minha mãe, né? E depois vem mais um outro sócio nesse momento. O que foi E a sociedade da tua mãe? eu trago a minha mãe para dentro da empresa porque eu saio da indústria e eu precisava de alguém para cuidar a questão financeira da empresa para que eu pudesse mergulhar a fundo no desenvolvimento. E aí eu trago então a minha mãe e Dividir meu irmão, responsabilidades. dividir responsabilidade. Legal. E aí vem mais um sócio também, porque a gente divide as operações. Um cuida de impressão de filamento, desenvolver esse mercado, Porque ainda era bem rentável fomentar, exato, fomentar esse mercado das impressoras de filamento. E por isso que você não vê um movimento da 3D Touch muito grande no filamento. Era pra gente ser gigante no filamento, né? Pela nossa história e tudo. Mas é porque a gente dividiu forças. E aí, o mercado de filamento começa a crescer também, marketplace, começar números expressivos de venda, né? E o mercado de dental eu também começo a desenvolver, trazer parcerias, tipo de parceria, como por exemplo, a gente fez parceria com as dentais, né? No Brasil hoje já mudou o mercado um pouco, mas tem as principais, são 3 dentais. Dentais que eu digo são as distribuidoras, né? São as que vendem material odontológico. Como é que funciona esse mercado, né? Então, existe o dentista, e esse dentista ele sempre compra numa distribuidora, né? E existe os fabricantes. Sim. A gente estava aqui nos fabricantes, porém, o fabricante ele acessa o dentista sempre por uma distribuição. É assim que funciona o mercado de odontologia. Você ir bater direto no dentista funciona, mas você não vai escalonar o negócio. E aí eu fiz parceria com as distribuidoras, peguei as principais distribuidoras, no Brasil tem 3. A número 1 já tinha um setor de desenvolvimento e de engenharia, porque ela realmente é muito grande no Brasil, ela é um grupo global, na verdade. E ela já tinha esse segmento porque ela trazia de fora, né, essa essência. Estava iniciando no 3D. Então, o que eu fiz? Eu falei, cheguei na número 2 e na número 3, falei, você pode ter a mesma coisa que o número 1 com a minha empresa. E eu vou te dar todo esse suporte por trás, porque eu vou ser esse setor dentro da sua dental. E aí que o mercado dental escalonou de um jeito gigante pra gente, assim, porque junto com as dentais, né? Qual que é o nome da empresa A dental? Dental Biodente e a Dental Súria. Não, a sua. Que tem essa 3D Touch também? Tudo 3D Touch. Eu achei que você falou que tinha um outro A gente lá. separa no Instagram, você vai até encontrar 3D Touch, o Instagram principal, e tem o 3D Touch de tecnologia dental, né? Entendi. Mas esse não tem muita atração, porque ficou muito mais no principal. E no outro aqui é B2B2B, né? Então Exato, é outro estilo de marketing. É marketing. outro estilo de marketing, exato. Então, eu fez ali para criar um conteúdo, divulgar, para mim poder falar para o cliente, hoje em né? dia tem que ter uma cara também. Exato, para poder Qual mostrar... área é mais forte pra vocês hoje? Hoje, filamento. Voltou a ser filamento. Não é a dental dominou por todo o percurso. E aí, hoje, o filamento cresceu exponencialmente. Filamento, impressora e filamento. Por que dental, porque o mercado dental ele é muito sazonal e está muito relacionado ao mercado. Então, se a população não tem dinheiro para recuperar o dente, ou fazer uma prótese, ou fazer estética no dente, o mercado dental vai acompanhar isso. E a impressora, por mais que ela é uma ferramenta para um laboratório, ela está muito voltada ainda para a estética dental. Então, hoje esse mercado ele deu uma queda, e também porque saturou já. Saturou em que sentido? Nesse percurso, quando era novidade, a gente instalou muita máquina. Eu falo assim, instalou muito laboratório, muita clínica, a gente deu start em equipamentos. E o que aconteceu? Os grandes players desse segmento também viram esse mercado e também desenvolveram solução. Né? Então, eu comecei a competir com empresas e tem
mercado aberto no mercado americano, né? Então, são Começou a players ficar muito difícil competir com esses caras. gigantescos, exato. Então, quando eles entraram nesse mercado, eles entraram também competitivo, né? E aí, eu competindo com um player desse tamanho, encolheu o meu mercado também, né? Por causa da entrada desses outros players. Aham. Por isso que Dental enxugou, né? Ela roda tranquilo, ela roda um número expressivo dentro do nosso grupo, mas o filamento ele só vem crescendo, né? Todo esse caminhar a gente só vem se desenvolvendo. E a E- pandemia também empurrou muito o filamento, né? Não, a pandemia, fala assim, foi aonde a impressão 3D ela se tornou uma ferramenta, né? Uma ferramenta para as pessoas empreender, para ela sobreviver e também para ela não enlouquecer. Né? Então, ela foi Toda história, né? Ou fazer eu pirar, mano. ela se tornou uma ferramenta para tudo, na verdade, né? E foi bom para todo mundo. Acho que para todos os que empreendem nesse segmento, seja na venda de máquina, seja no serviço, seja no consumível, a pandemia ela foi fora da curva. Para o mercado de dental, não, né? O mercado de dental, para mim, foi péssimo. E aí, se eu não tivesse a de filamento, né? Mas é uma diversificação boa Foi uma também, né? diversificação boa. Que ainda é dentro da mesma área, né? Exato. O mercado de dental, na pandemia, ele fechou clínica, você não podia ir no dentista. Mas daí você tinha teu outro motor virou empurrando. Um caos, exatamente. E nós tínhamos o motor Legal. empurrando. E aí, na pandemia, também foi uma outra decisão que eu tive de sociedade, né? No outro sociedade, continuou eu e a minha mãe, né? Família ali sempre junto. E tivemos um outro rompimento de sociedade, e essas duas sociedades hoje são 2 players de mercado que tem aqui em Curitiba, né? E aí. Mas esse não é o seu familiar. Não Essa são. última cisão. São amigos, né? As minhas duas sociedades que eu tive trabalharam comigo na indústria, né? Tiveram presença comigo lá atrás na indústria. Eu acho que ele perguntou porque tem hora que você falou do seu irmão também. Não, então, meu irmão, ele sempre trabalhou comigo como funcionário, né? Ah, E perfeito, daí, perfeito. ele acabou seguindo o mesmo caminho. Foi fazer técnico em mecatrônica, Legal. fez técnico, acabou pegando outro mercado aqui de automobilística, que ele gosta muito, né? E hoje está fazendo engenharia, né? Ah, Então, tá legal, no mesmo caminho Sim, que, sim, bacana. por coincidência mesmo, né? E é meu parceiro até hoje, é meu Show. principal player dentro da empresa aí na parte de suporte. E aí, a gente teve essa cisão e acabou ampliando mais ainda o portfólio de produtos. E na sequência vem também os drones, né? Então a gente atua também no segmento de drones, né? Na verdade, assim, os drones, como é que nasce os drones dentro da 3D Touch? Se você analisar hoje dentro do grupo, é um grupo, porque a gente subdividiu, né? Filamento, de odontologia, e hoje está voltado para o agronegócio. Mas os drones ali nascem. Como a gente criou algumas vertentes para o segmento de 3D, né? Tudo que engloba a tecnologia 3D, praticamente a gente tem uma atuação. Então, na impressora de filamento, a única coisa que a gente não vende é o software para fazer a modelagem, né? O SolidWorks, etc. Mas está atuando nesse segmento. Na odontologia, a gente acabou abrangindo o mercado como um todo. A impressora, a fresadora que reproduz, né? Imprime e fresa o elemento, a parte de digitalização 3D, que é o scanner. E aí eu fui para Israel também e trouxe o scanner intraoral para escanear a boca do paciente e eliminar o silicone, a massa, né? Então, escanear direto Que é muito a desconfortável. boca. Aquilo é agonizante, Exato. cara. Meu Deus do céu. Porra. E daí eu trouxe um scanner intraoral de Israel e o software de modelagem. Então, e aí, dentro do meu estudo na faculdade, eu também fiz eletivas e especialização em processamento digital de imagens e renderização 3D. E foquei em anatomias humanas. E com isso, dentro do software de renderização de imagens, né, estudei muito a fundo a parte de mapeamento, renderização 3D para fotogrametria em áreas agrícolas. E acabei atuando nesse segmento usando drone para isso. Teve um amigo meu também que era um amigo de infância que foi para o segmento de agronegócio e também acabou entrando nesse segmento e nós juntamos conhecimento e fomos atrás, então, com base nisso, da DJI para buscar uma distribuição no Brasil dessa linha, né? Então, usei o 3D para a parte de mapeamento. É uma linha agrícola de drone mesmo? Exato, e consequentemente Focado pra isso. veio... Da DJI. veio da DJI. Olha Veio, iniciou com a parte de mapeamento 3D, então como é que funciona? Você levanta o drone, captura as imagens e aí você renderiza isso para gerar um 3D mesmo, um mapa, o ortomosaico
da propriedade rural. Isso é usado para várias aplicações. E É ele usado pega pra- mesmo que tem árvores ou é só terreno limpo? Pega tudo, né? Eu Isso é paguei um usado mapeamento hoje. de uma chácara. Isso, que sai uma grana. E o cara vai lá e fica... Exatamente. Em vez de você Bem fazer arcaico. batendo ponto lá, ele levanta o drone em questão de minutos, né? Menos de horas, você faz o mapa da propriedade, gera o 3D, e aí isso que eles falam é um produto comercial isso, né? Hoje é largamente utilizado essa aplicação, né? Então, E você faz a importação do drone, não o serviço. exatamente. Aí que vem a distribuição do drone também, né? Então, a gente desenvolveu a solução para esse segmento, para esse mercado. Quanto que vale um drone desse? Na casa aí no mapeamento de 50, 70 mil, é complicado É falar. porque você vende uma empresa. Na pulverização, cara, não não é um drone, exato. Na pulverização agrícola, na casa de Realmente. 250, 300 mil. Então, e aí você faz esse mapeamento e qual que é o próximo passo? É a pulverização, né? Aplicar o produto defensivo agrícola, o fertilizante para um combate específico lá na propriedade. E aí que entra o conhecimento de um outro amigo meu que trabalhou com a gente na empresa. A gente fez sociedade no serviço também, né? Aplicação, um serviço de prestar o serviço para o produtor, porque assim como lá atrás teve a barreira da impressão 3D para startar, esse negócio também teve. O produtor Aham. ficou meio assim, será que isso aí funciona? Daí você precisava Será que provar dá pra ele que resultado? sim. Então eu entrava com o serviço primeiro, aí ele via que dava resultado e ele, na sequência, comprava um drone, né? Então, Mas ele mesmo consegue operar? isso é extremamente simples. Você É só mapeia, larga o drone e ele faz sozinho. Praticamente sozinho, assim. É extremamente simples essa operação. Então o que vocês educam é mais a leitura do dado depois, né? Só mostrar como é que funciona. Ver, Fantástico. coletar o resultado e entender Saber como como é que interpretar, funciona. Saber como interpretar, né? E legal. aí o que fazer com aquilo dali, e aí com base num engenheiro agrônomo que tem esse conhecimento, né? Esse nível de conhecimento. Então, o meu nível de conhecimento é totalmente técnico da aplicação e o engenheiro agrônomo é totalmente da aplicação, né? Então, sempre está vinculado com o engenheiro agrônomo. E, consequentemente, por causa desse trabalho que eu fiz dos drones, vem a Bambu também, né? Aham, tem um link daí, aí. por causa da DJI, né? Então, os engenheiros da Bambu são ex-funcionários da DJI e que, inclusive, eu tive contato no suporte técnico dos drones. Legal. E aí, quando eles se desligam ali, criam um Kickstarter, eles anunciam que iam desenvolver essa impressora e que logo que tivesse maduro o projeto para distribuição, eles voltariam a entrar em contato e voltaram a entrar em contato. Isso foi ano passado, em junho, julho do ano passado. Mais ou menos setembro, outubro, a gente terminou todo o processo de homologação, então trouxe primeiras máquinas, entendeu se fazia sentido, como que era. O processo Bambu, ele acontece muito parecido com o DJI, porque sai dali de dentro, então a DJI ela também tem todo um ecossistema para você trabalhar, para você homologar, fazer treinamento técnico, etc. E aí o primeiro lote de containers mesmo que eles disponibilizam para distribuição chega em fevereiro desse ano, né? Que é onde vem a Bambu, que aí a gente começou a fazer um trabalho muito específico ali com a Bambu nesse caminhar, né? Vocês já Então, receberam um lote de bambu, então? sim, já vieram 3 lotes para o Brasil, né? Então chegando o terceiro agora, na verdade. Vocês são distribuidora autorizada, alguma coisa assim, não? Isso, a gente é Revendedor? Qual que distribuidora autorizada da Bambu Só no vocês? mercado brasileiro. Hoje no Brasil é só a gente. Hoje a 3D Touch ela tem o contrato assinado, passou por todo o processo de homologação da Bambu. Vocês dão assistência técnica também, Assistência para quem técnica, compra com vocês? peça de repouso. Não só para quem compra, né? Bambu, até a Bambu chegar aqui, né? O ano passado inteiro, praticamente ela tem todo um histórico de gente que foi para fora e buscou. Sim. Trouxe Normal, né? vários canais, Redirecionamento, redirecionamento Nossa, foi e tal. assim. Então a gente acaba pegando essa fatia também, né? A gente assim como nós somos DJI no Brasil, a gente também é Bambu no Brasil, né? Então, Muito legal. e assim como também a gente é Creality, né? Então, a Creality sempre foi a nossa essência, sempre E é participou, né? tranquilo ser distribuidor dos concorrentes ou eles às vezes falam, pô, você vai distribuir? Mas se a gente analisar mercado de distribuição, outras empresas como a É assim gente mesmo? tem outras marcas também, né? A gente sempre foi fiel ao Creality na impressão 3D. É o nosso histórico por ter começado com eles, por ter vindo e porque a gente não viu a necessidade de abrir outra, né? Como a NET, como Two Trees, como N outros fabricantes que tem aí de Sim. impressão 3D, né? Então,
a gente sempre foi fiel, mas é que a Bambu foi diferente, né? O propósito da Bambu é outro, a É um abordagem produto que a da Creality Bambu não tem, né? é um produto que a Creality não tinha. Ah, boa. Cuidado nas palavras, né? O AMS ainda não tem, né? Então, mas vai vir. A gente já sabe que vai vir, né? Ainda mais que, como a gente tá com a Bambu, eles já abriram isso. Ficaram com receio com a gente, mas acho que acredito que isso foi com todo mundo que Mas é que uma tem outras concorrência marcas. saudável, né? É uma concorrência saudável, não compete Até onde a gente preço, sabe. não compete preço. A Creality tem uma outra abordagem também, né? Ela populariza, talvez ela venha popularizar esse segmento de Tomara. multimateriais. Eu acho que acredito que esse é o Creality, objetivo. ó. A K1 tá vindo num preço bem mais baixo que Cara, eu tô a nessa P1P, expectativa né? também, cara, que se isso acontecer mesmo, Eu ainda sou Team Creality, ó. Alô, um abração pro Vitor aí. o cara é um vendido. Vendido não, eu não me vendi, na real. Todo mundo se vendeu já pra Bambu. A gente não se vendeu pra ninguém. Ah, não, uma free agent. O jogador da NBA, né? Free agent. agent. Agora. Mas, Mas um tudo resumo tem seu, assim, da tudo história pode ser é bem isso. negociado. Exato. Free agent, mas calma lá, né? Um resumo da história seria isso mesmo, né? Foi esse o caminhar da 3D Touch junto comigo. Eu tenho orgulho de falar que a gente é uma empresa familiar, né? Empresa familiar não é fácil, tem seus benefícios e tem seus contras. Cara, dizem que as pessoas dormem um terço da vida. Você dormiu muito menos que um terço, cara. Muito menos. Dormiu muito menos que um terço da A vida. Naireli, minha noiva, que diga, né? Ela me acompanha todo esse percurso, aí já Sim. estamos 12 anos juntos e... Sem se ver. Acompanhar remoto. Mas é bem isso mesmo, tipo, eu lembro lá atrás, assim, eu chegava do trabalho e 6 horas da tarde eu tinha já meu cronograma estabelecido do que eu ia montar de máquina, 8, 9 horas começava o horário chinês de comercial, e começava as negociações até meia-noite, 1 hora, aí eu tirava para dormir porque 6h30, 7 horas do outro dia eu tava saindo para ir trabalhar novamente, então era basicamente, sempre foi essa a minha rotina. E aí, claro, no final de semana, descansar. Tem que descansar, né? Então, Não, senão já tinha pirado, já tinha pirado, pifado, né? Pior do que pirado. pra tentar repor aquilo dali. Hoje, de certo modo, eu tô mais tranquilo, porque tem equipe, tem um time responsável para cada coisa. Então, tá muito bem mais estruturado o negócio, né? Então, tem software, automatizamos a questão de sistemas. Então, hoje... mas eu não deixo de ser o contato com os fornecedores, né? Até pela barreira da língua, por N fatores que para poder conduzir a empresa nesse sentido. Mas o negócio em si está muito mais estruturado. Tem toda, como acontece, estamos tendo as dores do crescimento, né? A questão sistemática, a questão de atendimento. Essa parte é difícil. Essa parte ela é complexa. Mas estamos contornando da melhor maneira possível. Se você olhar os insights, o retorno dos clientes da empresa, o feedback é sempre positivo, não temos índice de reclamação, não reclame aqui, por exemplo. Alguma coisa sempre vai ter, mas buscamos contornar isso da melhor maneira possível com os clientes, né? E atuando em mercados extremamente complexos, né? Se você analisar o mercado de odontologia, está tratando com profissionais extremamente capacitados, tecnologias extremamente específicas. O agronegócio, mesma coisa, está trabalhando com um mercado extremamente específico, com tecnologias extremamente e com valor agregado alto, né? Quando você fala, não que impressora de fomento não seja, mas esses outros mercados, ele tem um valor Os tickets agregado são muito maiores. bem considerável, né? E aquilo, diversificando a carteira para que a gente possa, como foi na pandemia, dental parou, mas filamento estourou. Né? Hoje teve um determinado momento. E o agro é pop, agro é tech, agro só cresce. Né? Exatamente. É um mercado fantástico. O segmento dos drones no agronegócio ele veio para popularizar. Né? Por que popularizar? Porque o mercado do agro estava na mão de gigantes. Né? Você pega New Holland, John Deere, Case, enfim, né? Então eram empresas multimilionárias, né? Gigantes, e o drone ele veio realmente para popularizar e veio para fazer um trabalho bem fantástico, assim, bem interessante.
Cara, fantástico. Queria agradecer. Muito massa, a gente vai precisar fazer o round 2 dele também. Acho que foi todos os episódios precisaram de um round 2. Difícil fazer uma hora só. Caramba. Assim, eu não imaginava que teve toda essa trajetória, assim. Não imaginei que você dormiu tão pouco nesses anos. Mas, assim, como a gente viu que o tempo é super limitado, eu queria agradecer pela sua presença aqui, Diego. Foi um prazer te conhecer, saber um pouquinho da história da empresa aí, toda a trajetória. Foi muito massa. E a gente vai fazer o Calibra Mesa? Calibra Mesa imprime rápido. Show? Então? Faz rápido que vai Encerramento. fechar o Vai estacionamento. precisamos acelerar. Vai lá. Só pode escolher um. Quiser indo, não? Calibra Mesa imprime rápido. Filamento ou resina? Putz, você me complica, né? Já comeu. Vai ser Eu fácil. achei que ia ser tranquila essa pergunta, mas não. Essa no meu lado, assim, complica porque eu atuei nos dois. Vai ter que falar. Mas eu vou falar assim, eu tenho um apreço muito forte por resina, porque se olhar lá atrás, quando eu comecei na resina, eu imprimi resina no meu quarto com aquele fedor de resina, quando a resina ainda era tóxico ainda. Todo mundo fala da ABS tóxico, mas ninguém resina é imprimiu muito pior. a resina lá Pus atrás. minha vida em risco, né? Aí agora, falando de fabricantes, Creality ou Bambu? Eu não posso responder. Tá muito errado esse aqui. Hoje ele não vai fazer. Essa literalmente, essa assim, ó, vamos passar. Eu gosto dos Essa dois. boa, essa boa, Os essa dois são fantásticos, assim. Importar ou nacionalizar a produção? Importar. Importar porque a tecnologia importada, hoje você tem acesso a tecnologias que... Vamos falar de números. Enquanto nós temos 1.000 engenheiros desenvolvendo um produto aqui, tem 10 mil na China. sim. Então, não que o nacionalizar seja ruim, não é ruim. Mas talvez a mão de você... obra é Tem, eu penso tem assim, coisas que valem a pena importar e tem outras que valem a pena nacionalizar. Exato, ou então... O seu setor não é o nacionalizar. Exato, nesse sentido seria importar, mas eu acho que o nacionalizar ele é muito viável para o volume. Sim. Né? Talvez a hora que tem Pra um volume STL. considerável. Nacionalizar. Exato. Exato. Dólar ou ien? Eu ainda acho que essa falácia do mercado ainda vai ser dólar. Não tem porquê. O dólar ainda é reserva de mercado, ainda é uma moeda mais forte. Essa eu achei que ele ia... Não. PLA ou ABS? Eu prefiro PLA, 1000 vezes, porque é muito mais fácil de imprimir. Sim. E eu acho, no meu ponto de vista, não sou especialista de material, né? Não é minha formação, mas é questão de resistência, mecânica, se não for exposto à temperatura, É muito ambas, parecido. é muito parecido. E agora, pra finalizar, STL Flix ou Netflix? Ah, com certeza é Netflix, né? Esse nome é fantástico, esse nome é... Esse nome é lindo. Pô, legal. Não, a ideia, a Colocou essência ele de na- vocês é muito Colocamos boa. ele na fogueira sem querer. Colocou em algumas saias justas, mas mais uma vez, Diego, muito obrigado. Cinco. Ó, isso aqui vai virar canção. Nossa, Não, mas vamos- aqui mas o vamos meu cultivar braço é isso aí, curto, né? tá? Bom, meus Obrigado, queridos, pessoal. um prazer estar com vocês, dividindo mais uma vez essa mesa. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos em algum outro episódio ou em alguma outra rede social. Valeu, fui! Falou! Obrigado.